Sempre em defesa dos interesses da Bahia, a senadora Lídice da Mata teve mais uma semana intensa de trabalho em Brasília, no Distrito Federal. A parlamentar baiana criticou o projeto de transposição do Rio São Francisco e disse que não há nenhum avanço em sua revitalização. O presidente sai daqui para ir dos estados nordestinos anunciar medidas em relação ao Rio São Francisco, que terminarão como medidas demagógicas, porque sem recursos e sem ação efetiva para que se possa fazer a dragagem e a revitalização do rio, isso não passa de uma falácia. Sobre a regulamentação das vaquejadas, a senadora fez um alerta para a descaracterização cultural desses eventos. A vaquejada, para ter esse componente, além do cuidado com o animal, tem também que ser uma festa que mantenha a sua tradição de vaquejada, que não se transforme num carnaval fora de época em cada local, porque esta é uma outra festa, com outra característica, a característica da vaquejada como patrimônio nacional tem que estar relacionado claramente a um tipo de festa e a um tipo de cultura que nós precisamos preservar. Lídice da Mata também alertou para a crise do sistema carcerário no país e falou sobre os avanços obtidos na Bahia. A SEAP conseguiu, desde sua criação, ampliar o número de vagas do sistema penitenciário do Estado. Antes eram 6.300 vagas. Durante o governo de Jacques Wagner foram criadas 2.897. Ao todo, com recursos próprios do Estado, foram investidos 169 milhões na Secretaria para a construção, ampliação e recuperação de penitenciárias e presídios em diversas regiões da Bahia. A socialista, que foi relatora da CPI que investigou o tráfico de pessoas, destacou a operação realizada pela Polícia Federal para coibir o aliciamento de mulheres em cidades do Nordeste brasileiro. Registro isso, senhor presidente, parabenizando a Polícia Federal. Esta ação teve a participação das autoridades policiais da Itália e da Eslovênia, porque pude ser relatora aqui no Senado Federal da CPI que investigou o tráfico de pessoas e que resultou, inclusive, na definição no Código Penal deste crime e outros projetos e outras leis que foram consequência desta ação do Senado e da Câmara dos Deputados. Lídice também manifestou apoio à candidatura alternativa de Beatriz Vargas para o Supremo Tribunal Federal e acompanhou o secretário da Ciência e Tecnologia da Bahia, Vivaldo Mendonça, durante a audiência com os ministros Gilberto Kassab, das Comunicações, e Fernando Filho, de Minas e Energia. A senadora da Bahia destacou ainda os 60 anos da CEPLAC e a importância do cacau para a economia baiana, além de elencar medidas necessárias para o fortalecimento do setor. Não queremos brigar com a indústria alimentícia, com a indústria processadora do cacau, mas os produtores têm que ser respeitados como parceiros e não como inimigos. A IPC precisa repactuar a relação com os produtores de cacau e entender que a produção de chocolate na Bahia, no Pará, do chocolate brasileiro, é irreversivelmente um processo e um projeto de desenvolvimento regional para os nossos estados e para o nosso país. Sobre a reforma da Previdência, ela foi enfática e disse que a proposta do governo de Michel Temer prejudica principalmente as mulheres e os trabalhadores que ganham salário mínimo. A Constituição de 88 consagrou uma ideia de que o trabalhador brasileiro tem que trabalhar para dar sustentação a esse país, mas ele tem o direito de, quando chegar à idade em que ele já teve condição de dar o melhor de si, ele possa ter dignidade para chegar até o fim de sua vida. E o mais atingido por essa reforma da Previdência é justamente aquele que é o trabalhador de salário mínimo, que é aquele que também terá uma aposentadoria de salário mínimo e que vai sofrer muito para numa contribuição de quase 50 anos, e é quase impossível a um trabalhador autônomo nesse país chegar a esse nível de contribuição, poder ter dinheiro para pagar seu resto de vida, para poder pagar os remédios que um homem ou uma mulher a partir de 65 anos de idade passam a ter necessidade de ter. Principalmente uma mulher submetida a o tipo de trabalho e regra de trabalho que é submetida no Brasil.